E qual seria o peso para o Palmeiras dessa contratação, Massa? Porque, saiu Everton, Micael, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Rafael Veiga e, por enquanto, só chegou o Marlon Freitas. O peso é muito grande, né? O John Arias é um jogador pronto, forte fisicamente, que nem um leão, é um jogador que atua em várias posições no ataque, como gosta do Abel, joga por dentro, pela direita, pela esquerda, marca lateral, vai até o fim, é um jogador muito diferente, é um jogador que está em plena atividade, conhece o futebol brasileiro, conhece o Palmeiras, conhece o Abel, não vai ter dificuldade de adaptação, não é que ele vai chegar aqui e falar, meu Deus, como é que eu chego no Allianz Parque, como é que eu faço para ir no CT? Não, é um cara que está habituado, já conhece o arroz e feijão, que é uma comida espetacular, a minha preferida, aliás, troco quase tudo por arroz e feijão, se tiver, para mim tá tudo bom. Então, tudo isso está no pacote, está no contexto de ser um cara com 28 anos, né, e por um valor altíssimo. Bom, valor, Palmeiras já colocou no caixa 130 milhões até o dia 1º de fevereiro, em venda de jogador. Então, se fizer a conta, 9 fora, menos 4, menos 3, você, Domi, que é especialista em números, vai chegar à conclusão que o John Arias vai custar aí 10, 20 milhões de reais, e isso vai ser dividido em 3, 4 anos, assim como o dinheiro que vai entrar. A conta, ela não é como na nossa vida, né? Caiu o salário, 2 dias depois não tem mais nada, mas não é assim, é diferente. Para o clube de futebol é diferente, a maioria dos recursos vem do meio do ano para frente, muitas vezes termina um mês com déficit, como o balanço que o Palmeiras mostrou, no mês de novembro, o déficit é menor do que o esperado, o Palmeiras trabalha com superávit, isso é número, tá no papel do que escreve que quiser. Então, nunca foi o problema do Palmeiras em contratar um jogador. É que o Palmeiras entendeu que errou ao contratar jogadores que absolutamente não renderam. Alguns tiveram até pouco tempo para isso, como é o caso do Facundo, que eu acho que com mais tempo poderia andar. Foi surpreendido com a saída do Everton, que pediu para ir embora, e o Palmeiras fez uma doação ao Grêmio. E também com a questão do Veiga, que chegou à conclusão que seria melhor ele dar um tempo de Palmeiras, porque o ano passado, já o final do ano retrasado, não foi bom para ele jogando por aqui. Então vamos pensar, tem uma ciência da comunicação que a gente estudou, eu não lembro o nome exatamente, que estuda, vocês vão se lembrar que vocês são craques, o comportamento das empresas de comunicação, né, as manchetes, e faz um estudo sobre isso. Né? É uma coisa que tem um nome, mas nesse momento... a semiótica estuda um pouco o símbolo para entender como que isso funciona. Se vocês forem olhar para trás, claro que o Flávio Latifi confirmou a notícia logo depois que o Globo Esporte deu. Mas percebam, o Anderson Barros, ele escolhe para quem dá entrevista. Ou ele dá entrevista para o GE ou dá para o André Hernan. E eu não estou me queixando. Eu só estou constatando, certo? A senhora presidente, a não ser quando há um evento ao vivo, quando a empresa tem os direitos de transmissão daquela competição, ela também prefere falar com o GE e com um ou outro profissional, com o Grupo Globo, nesse caso do GE. Então, como que o Palmeiras funciona? Nesse tempo todo, o Palmeiras demonstrou interesse, o Palmeiras queria o John Arias e foi conversando com os agentes do jogador, com o Wolverhampton, para entender qual proposta que seria aceita por todos antes dela ser feita. E aí faz a proposta. Então, o Fluminense não tem 3 dias, tem 1 dia e meio praticamente para cobrir essa oferta, porque vazou agora, mas ela já foi feita há 1 dia e pouquinho. Então o Fluminense tem, vamos imaginar, nós estamos no dia 3, tem até, vamos lá, imaginar a meia-noite do dia 5, eu estou sendo generoso, para cobrir essa oferta. Eu imagino que o Palmeiras, a imaginação minha, que isso já tenha sido costurado com todas as partes, né, com os empresários do John Arias, com o clube, com o Wolverhampton, para que isso seja finalizado de forma um pouco mais rápida. Né? Se você me perguntar, vale a pena? Gente, contratação é um risco. Contratação sempre é um risco. Agora, vale mais a pena investir num jogador como ele, como o Marlon, como o Andrés, como o Vitor Roque, ou vale mais a pena apostar em alguém? Se a expectativa do palmeirense, da senhora presidente, que não quer ser mais vice, como ela mesma disse, é buscar os títulos mais importantes, esse é o movimento que o Palmeiras tem que fazer. Um movimento que não vai quebrar o Palmeiras, um movimento que custa caro, um movimento que vai deixar uma batata. Eu ia dizer um pastel de Belém, mas pastel de Belém não come quente, né, de queimar a boca. A batata que fica quente nas mãos do Abel Ferreira. Porque agora, meu querido, se ele tiver nas mãos, a partir, vamos calcular, fevereiro aí, março, ele vai ter nas mãos, do meio campo à frente. E vai ter um zagueiro ainda, hein? O Palmeiras vai trazer um zagueiro até fechar a janela brasileira. Nino. Então ele vai ter um zagueiro... Nino. Então, o interesse, o nome é o Nino, mas eu não sei se a coisa avançou, porque ainda precisa fechar a janela da Rússia. O Júlio Gomes sabe tudo isso. O Júlio Gomes sabe que dia fecha, que hora fecha a janela de qualquer lugar do mundo, né? E a janela russa vai fechar dia 6 ou dia 7. Então ainda, ainda vai esperar um pouco para ver se é o Nino ou não, tá? Mas o nome é esse. As áreas de interesse são John Arias e Nino, tá? E aí ele vai ter, do meio para frente, Marlão, o Andrés, o Evangelista, o Alan, o Flaco Lopes, o Maurício, o John Arias, o Vitor Roque. Aí, bicho, se o Palmeiras não jogar bem, Paulinho, se o Palmeiras não jogar bem, convencer e ganhar jogos grandes, eu acho que aí realmente fica muito difícil de ter qualquer justificativa para um não rendimento do time. E você vai ter 12, 13, 14, 15 jogadores titulares. Diga, Dor. O Arias no Palmeiras ficaria mais forte no papel do que o elenco do Flamengo, sim ou não? Elenco não. O time dá pro gasto. O time dá pau a pau.
Se você Ô, montar um Júlio, time seria. com. Assim, só para encerrar da minha parte, não quero me alongar muito, mais do que já me alonguei. Se você colocar papel aceita tudo. Marlon Freitas, Andrés, John Arias de 10, um ataque com Paulinho, Vitor Roque, Flávio Lopes, sem cara o Flamengo. Agora, elenco não, porque o Flamengo tem, nossa, sai o Lino, entra o Carrascal, sai o Carrascal, entra o Arrasca, sai o Pedro, vem Bruno Henrique, é outra questão.